Este vídeo aqui é para todo o corredor que sofre com alguma lesão relacionada à corrida. Eu vou discutir com vocês os principais fatores causadores das lesões em corrida e quais são aqueles com que você se deve preocupar de verdade. Repara na importância desta informação. Se você souber quais são as causas das lesões que te tiram do asfalto, que te tiram do treino, você pode atuar nelas assim que os primeiros sintomas surjam. E não permitir que uma lesão se instale, porque, é claro, aí o processo é muito mais moroso, é muito mais demorado. Então vamos lá. Eu acho que a esta altura do campeonato você já sabe que o surgimento de uma qualquer lesão na corrida não tem uma causa única. Isto quer dizer que a lesão é determinada por várias causas. Então eu vou começar por ordenar de uma maneira didática quais são essas causas, ou pelo menos quais são as maiores causas de lesão na corrida. Só para você ter uma ideia do tamanho da encrenca que nós estamos entrando. Então é assim, podemos fazer uma primeira divisão dos fatores lesivos em fatores lesivos modificáveis e não modificáveis. Como o próprio nome indica, os modificáveis são aqueles que nós conseguiremos, de alguma forma, alterar e ajustar a nosso benefício. E os fatores de risco não modificáveis são aqueles que nós não conseguiremos ajustar, mudar. Mas é importante que nós os conheçamos, porque quando formos tentar definir o risco de lesão de um corredor, ele tem que ser levado em consideração. Então vamos lá. O fator de risco de lesão não modificável mais importante é a presença de um histórico de lesão. Isto quer dizer que quem já se machucou tem uma chance maior de voltar a ter essa mesma lesão quando comparado com outro corredor que nunca teve essa lesão. E a magnitude desse risco depende de qual lesão nós estamos falando. Por exemplo, se estivermos a falar de uma canelite, o corredor que já teve uma canelite tem um risco maior de voltar a ter esta lesão em 50%. Já se nós estivermos a falar de uma entorse de tornozelo, o corredor que já teve uma entorse de tornozelo tem uma chance 600% maior de voltar a ter esta mesma lesão. Então é muito variável o tamanho desse risco e depende da lesão que nós estamos falando. Cabe-nos, claro, conhecer o tamanho desse risco, pelo menos para as maiores lesões que afetam os corredores. Ainda neste fator, há um importante parêntese a colocar. Existem algumas lesões em corrida em que o histórico de uma outra lesão aumenta o risco de uma lesão diferente. Por exemplo, quando falamos no estiramento da panturrilha, o corredor que já teve um estiramento da panturrilha tem uma chance maior de voltar a ter esta lesão. Mas o histórico de lesão em outras estruturas musculares, como no quadríceps, nos isquiosurais ou nos músculos adutores da coxa, são também fatores de risco da lesão do estiramento da panturrilha. Então, conhecer profundamente o seu histórico de lesão é o primeiro passo para entender o seu risco de lesão. Existem outros fatores de risco não modificáveis, talvez não tão importantes quanto o histórico de lesão, mas que merecem o nosso destaque. Eu falo principalmente da idade, do sexo e de algumas características anatómicas do corredor. E aqui, uma vez mais, a magnitude do risco depende da lesão específica que estamos falando. Por exemplo, um corredor mais velho tem uma série de alterações na sua estrutura muscular que aumentam a sua predisposição a determinadas lesões. Lesões como os estiramentos. Então a idade tem que ser levada em consideração quando se tenta definir o risco de lesão, por exemplo, de um estiramento da musculatura posterior da coxa, os músculos isquiosurais. Sabendo que corredores mais velhos apresentam um risco maior quando comparados com corredores mais novos, mais jovens. Um fator de risco ainda mais importante do que a idade que eu falei agora é o sexo. E aqui, uma vez mais, o que define a magnitude desse risco é a lesão que nós estamos a lidar, que nós estamos tratando. Por exemplo, as corredoras, quando comparadas com os corredores, têm um risco aumentado de desenvolver canelite e a síndrome da banda iliotibial. Já os corredores têm maior chance de desenvolver entorse do tornozelo quando são comparados com as corredoras. Então, uma vez mais, é vital conhecer os fatores de risco de cada uma das lesões relacionadas à corrida, exatamente porque são diferentes entre diferentes lesões.
Ou seja, não existem fatores de risco genéricos, válidos para todas as lesões. Eles são específicos e dependem de determinada lesão em particular. E o último fator de risco não modificável que merece destaque nesta nossa conversa são as características anatómicas do corredor. Este fator de risco refere-se às particularidades anatómicas que podem expor o seu corpo a um maior risco de lesão. Por exemplo, um corredor com uma reduzida densidade mineral óssea tem maior chance de desenvolver uma fratura por stress na tíbia do que um corredor com uma densidade óssea saudável. Então, a densidade óssea é um fator de risco para o desenvolvimento de fratura por stress relacionada à corrida. Também se viu que corredores com menor perímetro da perna, ou seja, uma perna mais fina, têm maior chance de desenvolver uma canelite do que corredores com uma perna não tão fina. Ainda na canelite, se viu que corredores que têm uma maior queda do osso navicular, que é um indicador de que os arcos plantares dos seus pés não funcionam adequadamente, têm maior risco de canelite do que os corredores que têm a estrutura muscular do seu pé preservada. Um outro exemplo de uma característica anatómica que é indicadora de risco de lesão é a presença de um sulco, uma depressão no côndilo femoral. Então viu-se que corredores que apresentavam essa depressão, esse sulco, tinham uma chance quase 6 vezes maior de desenvolver uma lesão meniscal, ou seja, uma lesão em algum dos meniscos do joelho. Então repara, por mais que não consigamos alterar estes fatores de risco, é importantíssimo que os levemos em consideração quando estamos tentando definir o risco de um corredor desenvolver uma lesão relacionada à corrida. E agora, o grupo dos fatores de risco mais importantes. Mais importantes porque são aqueles onde nós podemos atuar e, de alguma forma, tentar controlar o risco de lesão. Falo então dos fatores de risco modificáveis. Aqui eu vou tentar ser o mais didático possível também. Então eu vou dividir estes fatores de risco em 5 grupos. Os fatores relacionados ao estilo de vida, os relacionados ao treinamento de corrida, os relacionados à capacidade funcional, os fatores antropométricos e os fatores biomecânicos. E para que este vídeo não fique muito longo, eu vou encurtar a minha fala e dar apenas alguns exemplos de cada um destes grupos de fatores, só para que você fique com uma ideia da complexidade do problema. Os fatores relacionados ao estilo de vida englobam todo o histórico de vida do corredor que pode determinar um maior risco de lesão. Então aqui eu falo de uma alimentação inadequada que pode gerar um perfil lipídico adverso que contribui para a dificuldade em tratar processos inflamatórios e, por sua vez, aumenta a predisposição de tendinopatias, por exemplo. Eu falo do consumo excessivo do álcool ou do uso de medicamentos que podem agravar o processo degenerativo tecidual, aumentando o risco de determinadas lesões relacionadas à corrida. Eu falo de hábitos de sono inadequados que não permitem o descanso e recuperação completos das capacidades do corredor. E falo também de todos os outros comportamentos que, de alguma forma, aumentam a chance de desenvolver alguma das lesões relacionadas à corrida. Já os fatores relacionados ao treinamento de corrida estão ligados à carga e à distribuição dessa carga de corrida ao longo do ano esportivo do corredor. E aqui temos vários fatores a considerar, mas os mais importantes são, sem sombra de dúvida, o volume e a intensidade de corrida e os incrementos destas duas variáveis a cada microciclo de treino. E uma noção importante aqui é que estas variáveis do treinamento de corrida, o volume e a intensidade, são causa de diferentes lesões. Por exemplo, o aumento do ritmo de corrida, correr num pace mais rápido, ou seja, mexer na intensidade da corrida, está associado ao risco de desenvolver tendinopatia do tendão calcâneo e fratura por stress na tíbia. Enquanto que mexer no volume de corrida, aumentando, portanto, a distância percorrida, está mais associado ao risco de desenvolver a tendinopatia glútea e a síndrome da banda iliotibial. Então, os ajustes na periodização do treinamento deverão levar em consideração estes fatores causais. Entendendo, por exemplo, que para um corredor que já reúne uma série de fatores de risco não modificáveis para a síndrome da banda iliotibial, mexer no volume de corrida
pode ser mais perigoso do que mexer na intensidade. E como eu falei, uma outra preocupação a se ter na periodização do treinamento é na magnitude do incremento de volume. Então viu-se que incrementos de volume de corrida de um microciclo de 2 semanas para o próximo microciclo de 2 semanas acima de 10%, mas em especial incrementos de volume acima de 30%, aumentam o risco de desenvolver algumas lesões relacionadas à corrida. Lesões como a tendinopatia do glúteo médio, por exemplo. Então a progressão do volume de corrida é também um importante fator de risco de lesão que deve ser considerado. Bom, o próximo grupo de fatores são os que estão relacionados à capacidade funcional do corredor, especialmente à capacidade funcional do seu sistema muscular. A fraqueza muscular e a consequente incapacidade para gerar força e potência é um dos mais importantes fatores de risco de várias das lesões relacionadas à corrida, como por exemplo a síndrome da dor femoropatelar. Mas além desta capacidade de produção de força, há outras valências igualmente importantes que podemos agrupar num fator de risco chamado de acuidade proprioceptiva, que basicamente é a capacidade sensoposicional de alguma estrutura articular do corredor. Ou seja, é a sua capacidade em detectar, sem o recurso da visão, a posição de alguma das suas articulações, do joelho, do tornozelo, do quadril. Por exemplo, viu-se que corredores que apresentavam dificuldade para detectar uma determinada amplitude de inversão do tornozelo numa postura estática eram corredores que apresentavam maior risco de desenvolver uma entorse do tornozelo. Bom, e agora passamos então para os fatores antropométricos. E este grupo de fatores refere-se às características corporais modificáveis do corredor que contribuem para um aumento do risco de lesão relacionada à corrida. E aqui, uma vez mais, temos uma série de variáveis antropométricas que estão associadas especificamente a determinadas lesões. Ou seja, não existem variáveis genéricas que sejam fatores de risco de todas as lesões na corrida. Cada variável é fator de risco de uma determinada lesão. Por exemplo, a amplitude de rotação externa do quadril é fator de risco para o desenvolvimento da canelite, enquanto que a reduzida dorsiflexão do tornozelo é fator de risco para o desenvolvimento da tendinopatia do tendão calcâneo. Já o índice de massa corpórea é fator de risco para o desenvolvimento da fascite plantar e para o desenvolvimento da tendinopatia do glúteo médio. Como você pode ver, estes são fatores de risco de lesões específicas e que podem, de alguma forma, ser alterados na tentativa de controlar a chance de lesão. E, por fim, temos os fatores de risco biomecânicos. Estes são os fatores de risco que se referem à técnica adotada pelo corredor. É a postura que o corredor assume durante a corrida. E aqui fica muito mais fácil de entender que existem determinadas posturas que sobrecarregam mais umas estruturas do que outras. Então, as características biomecânicas do corredor determinam o tipo de lesão que ele está mais propenso a sofrer. Por exemplo, corredores com maior inversão do tornozelo são corredores em maior risco de desenvolver uma entorse do tornozelo. Já corredores que aduzem muito o quadril, assim que o pé contacta o chão, estão em maior risco de desenvolver uma tendinopatia do glúteo médio. E corredores que exageram na rotação interna da tíbia aumentam a sobrecarga na banda iliotibial. Veja, todas as lesões relacionadas à corrida têm uma causa biomecânica bem específica. Naturalmente, ela não é a única causa da lesão, mas não tem como ignorar a sua contribuição. E agora, acho que você já está apto a entender qual é a causa de lesão relacionada à corrida mais importante. Exatamente. Não existe uma mais importante do que a outra à partida. Em diferentes corredores, com diferentes características, determinados fatores serão mais relevantes do que outros, mas todos juntos contribuem e determinam o risco de lesão. Agora, é importante que você saiba que para determinar o risco de um corredor se machucar, não basta conhecer o risco isolado de todos os fatores que possam contribuir para uma determinada lesão. A interação entre estes diferentes fatores de risco potencializa a probabilidade de uma lesão ocorrer. E de uma maneira completamente imprevisível. Isto quer dizer que é impossível prever com exatidão o momento em que o corredor se vai machucar.
Então, se não é possível determinar o risco de lesão, como é que nós poderemos pensar num protocolo de prevenção? Você pode se perguntar. A verdade é que nós não precisamos determinar o risco de lesão com precisão para pensar num protocolo de prevenção que seja realmente eficaz. Repara, nós só precisamos ter certeza que estamos diminuindo o risco de lesão. E como é que a gente faz isso? Conhecendo profundamente todos os fatores de risco de cada uma das lesões relacionadas à corrida e entendendo o seu mecanismo. Ou seja, como é que determinado fator atua para aumentar o risco de lesão. Então, se você conhece o fator de risco e o seu mecanismo, você está com a faca e o queijo na mão para pensar na estratégia de prevenção mais eficaz que existe.